Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo no breve catecismo de Westminster nestes dias. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante na teologia cristã, essencial para a vida cristã, para que alguém venha se tornar cristão e, por que não dizer, permanecer piedosamente na dependência de Cristo. São doutrinas relacionadas ao nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos estudado, e a de hoje trata de um tema chamado a humilhação de Cristo. A pergunta de número 27 do breve catecismo de Westminster nos expressa o seguinte: em que consistiu a humilhação de Cristo? A resposta diz: a humilhação de Cristo consistiu em ele nascer, e isso em condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Veja que o nosso breve catecismo de Westminster nos resume os principais aspectos que são essenciais para nós entendermos a realidade da humilhação de Cristo. Ela foi importante porque ela fez parte deste processo de redenção. Para que pecadores amados por Deus pudessem ser salvos, o Salvador, Cristo, precisou se identificar com ele. Ele o fez voluntariamente. E essa identificação consistiu em todo este processo de humilhação, descrito aqui em várias etapas. Primeiro, o seu nascimento, porque Cristo abre mão de sua glória divina, de sua realidade de desfrutar da plena condição divina que era, e exclusivamente, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, e assumir a natureza humana, mas não apenas incorporando como se magicamente, como já falamos, mas se submetendo à condição humana afetada pelo pecado. Embora ele não fosse pecador e não tivesse pecado em si, mas experimentou a humanidade nos efeitos do seu pecado, na contingência de fome, sede, dureza na vida, injustiças, privações e todas as demais dificuldades da sua encarnação. Por isso que nos é dito que Cristo nasce em condição baixa. Ele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não tinha nem mesmo um leito próprio, um aposento próprio. Nasceu em uma gruta, foi posto em uma manjedoura como berço. Nasceu como um pobre e cresceu também nessa condição. Veja que a oferta apresentada são duas pombinhas apresentadas pela ocasião da consagração de Cristo Jesus, uma vez que mostra a condição humilde, economicamente falando, que o nosso Redentor experimentou a humanidade. Ele se sujeita à lei, embora tivesse sido o criador da lei e não tivesse cometido pecado nenhum, cumpre tudo, algo que o seu primo João Batista nem mesmo entendeu, porque quando ele se apresenta a João, João está chamando pecadores ao arrependimento, e Jesus se apresenta para ser batizado, e João fica confuso. Não, é eu que tenho que ser batizado por você, o santo é você, eu sou o pecador. Jesus diz: João, você não entende agora, mas fica quieto, convém que eu cumpra toda a justiça. Na condição de representante humano, o Senhor Jesus se submeteu completamente à lei, a todos os aspectos da lei. Ele sofre as misérias desta vida: fome, sede, privação, rejeição, injustiça, abandono, traição, tudo isso. A ira de Deus na cruz do Calvário, como ele se apresenta como um ofertante e uma oferta perfeita, ele canaliza a ira de Deus como a justiça de Deus sendo executada sobre o pecado, ao ponto dele bradar na cruz pela única vez em que o texto sagrado diz que Jesus não se refere ao Pai como Pai, mas ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sente a ira do Pai contra o pecado naquele momento, sentiu esta situação. Experimentou a morte amaldiçoada da cruz, pois a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A sua humilhação consistiu não apenas em experimentar a morte, mas ser executado como um vil criminoso, sem honra nenhuma, com execração pública, despido de suas vestes, morto como um delinquente, fora de Jerusalém, dos limites da cidade, escarnecido por todos, uma morte medonha.
O catecismo expressa ainda dizendo em ser sepultado, experimentando a condição de perda diante da vida. Experimentou sepultura como seu aposento e esteve debaixo desta condição de morte por certo tempo. Aquilo que no credo apostólico é expresso na expressão que ele desceu ao Hades, ou seja, esteve sob a condição da morte. A palavra do Senhor nos descreve tudo isso ao longo de suas páginas, desde o seu nascimento, quando Lucas relata, e ela falando com relação a Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Paulo explica teologicamente a humilhação de Cristo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, existindo sob a forma de Deus por toda a eternidade, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não se aproveitou desta condição. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isaías já havia profetizado, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, como diz o apóstolo Paulo, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Em tudo isso consistiu a humilhação de Cristo, que foi voluntária, que foi uma entrega para que nós experimentássemos a libertação das misérias do pecado e a condenação. Oremos ao Senhor. Deus bendito, te louvamos pelo teu Filho, que cumpre o plano eterno da Trindade, ao voluntariar-se como aquele que experimentaria a humilhação. E ele o fez docilmente, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Te louvamos por tamanho amor, imensurável, tamanho amor que jamais poderemos retribuir. Este amor nos conquista e nos rende, e nos rendemos a Ti, Senhor. Dá-nos a graça de vivermos sempre sob a consciência deste amor tremendo. Oramos em nome do Teu Filho. Amém. Até amanhã.